Amém, glória a Deus. Meus irmãos, não vai ficar ninguém. Fecha a porta aí, tá bom. Meu Deus. Meus irmãos, um bom dia, graça e paz. Prazer poder servi-los com a palavra de Deus nessa bela manhã de domingo que o Senhor nos concede. Primeiro domingo de outubro. Estou muito feliz porque, se Deus permitir, amanhã será o aniversário do meu filho Davi. Então eu gostaria de aproveitar e oferecer esse culto em ações de graças ao Senhor pela vida do meu filho, que é uma bênção para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria que, por gentileza, vocês abrissem as suas Bíblias comigo na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Preparem seus blocos de anotação, suas canetas. Essa é uma aula, meus irmãos, que requer uma concentração maior. Há muitas pessoas preciosas que costumam dizer que amam a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, mas às vezes parte dessas pessoas não compreendem Romanos em sua profundidade. Compreender Romanos é, para além de um prazer, um deleite, é também um exercício intelectual. Por óbvio que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, em nossas limitações. Você não tem que ser um acadêmico, um teólogo sistemático para compreender uma carta que foi escrita com o objetivo de nortear a nossa fé, considerando a cultura de cerca de 2000 anos atrás. Mas você precisa descansar e concentrar-se, porque as doutrinas espirituais que Paulo trabalha aqui não são doutrinas que você vai compreender em uma lida, em um passar de olhos pelo documento. Você precisa de fato ponderar, estudar e com muito cuidado associar as suas ideias para que você tenha uma visão mais ampla, mais profunda, deste que muito provavelmente é o documento mais amado do contexto do Novo Testamento que diz respeito à nossa amada teologia. E esse texto que nós leremos hoje, ele requer um contexto muito específico do capítulo anterior. Então nós vamos estudar o princípio do capítulo 7, do verso 1 até o verso 6, e vocês vão perceber que nós vamos ler muito mais o capítulo 6 para entender o capítulo 7 do que necessariamente o capítulo 7, ok? Então vamos lá, dito isso, Romanos, capítulo 7, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, essa mulher estará livre da lei e não será considerada adúltera, caso ela venha contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que o bom Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós amamos profundamente o Senhor. E nós gostaríamos de, nesse momento, humildemente, rogar o teu favor para que o Senhor permita
Que o doce Deus, Espírito Santo, nos ilumine ao ponto de nós compreendermos essa passagem. Meu Deus, com a tua ajuda, essa bela e ensolarada manhã de domingo, nós estaremos estudando a maneira com que nós fomos regenerados, a maneira com que nós fomos feitos novas criaturas, a forma com que nós fomos retirados da autoridade do pecado e passamos a viver sob a tua autoridade, a forma como nós deixamos de usar os nossos membros como instrumentos de iniquidade e passamos a ser servos de tua própria justiça. Meu Deus, é uma reflexão profunda, é um texto que requer algum discernimento espiritual, alguma maturidade bíblica, mas eu creio que com a tua ajuda e por meio da tua muita misericórdia, todos nós que aqui estamos e mesmo aqueles que nos acompanham remotamente, sairão desse breve encontro cientes daquilo que fez com que de fato eles pudessem arrogar-se novas criaturas. E o teu nome, Senhor, será glorificado no final. É a isso que nós clamamos, é por isso que nós esperamos. Portanto, faz a tua obra extraordinária em nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, você está lendo Romanos, doutrinas bíblicas profundas, preciosíssimas. Inicia com a depravação total do homem. Depois Paulo nos oferece o antídoto para essa depravação, que é a justiça por meio da fé, até que finalmente nós compreendemos a forma com que somos justificados e passamos a ser família de Deus. É uma construção teológica das mais belas. Contudo, no meio desse argumento maravilhoso, no princípio do capítulo 7, Paulo começa a falar de casamento. Se você faz uma leitura atenta do documento, muito provavelmente em algum momento da sua vida você deve ter se perguntado assim: mas o que é que casamento tem a ver com ter uma nova natureza? Nos capítulos 5 e 6, Paulo nos apresentava a justiça de Deus e a maneira com que, unidos a Cristo, nós somos feitos novas criaturas. E então Paulo vem dar o exemplo de que uma mulher está ligada ao seu marido enquanto o marido estiver vivo. Contudo, se o marido vier a falecer, do ponto de vista do enlace matrimonial, essa mulher estará livre para contrair novas núpcias. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: o que é que isso tem a ver com nascer de novo? O que é que isso tem a ver com ser uma nova criatura? E a resposta é: tudo. Isso tem tudo a ver. É um exemplo perfeito daquilo que aconteceu conosco quando nós estávamos unidos a Adão. E esse é um breve resumo de tudo que nós veremos com a ajuda do Senhor hoje pela manhã. Paulo nos ensina, sobretudo no capítulo 6, que é o grande capítulo da regeneração, que quando nós nascemos unidos a Adão. O exemplo que ele dá é do enlace matrimonial. Nós nascemos casados com Adão, por assim dizer. E o apóstolo Paulo nos ensina que aquele que se casa está ligado ao seu cônjuge enquanto ele permanecer vivo. Contudo, caso o cônjuge venha a falecer, naturalmente aquele que permanece vivo estará livre, caso deseje, para contrair novas núpcias. Uma vez que nós estávamos unidos a Adão, estávamos casados com ele. Todavia, no momento em que nós, por meio da fé, morremos juntamente com Cristo, em sua morte e em seu sepultamento, isso é Romanos capítulo 6, a porção inicial. Nós rompemos o nosso relacionamento com Adão. Por quê? Porque morremos. E com a morte cessa o enlace matrimonial. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Muito bem. Todavia, conforme Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6, nós não apenas morremos e fomos sepultados com Cristo, nós também ressuscitamos com Ele. Portanto, no momento em que, espiritualmente falando, por meio da fé, nós ressuscitamos com Cristo, o nosso casamento com Adão foi desfeito. E feitos novas criaturas, no momento em que nós ressuscitamos com Cristo, agora nós temos a possibilidade de contrair novas núpcias, de nos casarmos novamente. E esse casamento que agora nós realizamos, nós o fazemos com quem?
com Cristo, em uma nova e eterna aliança que é firmada no seu sangue. Quais são as implicações espirituais dessa mudança? Enquanto casados com Adão, nós estávamos sob a autoridade de Adão. Por causa disso, nós não tínhamos como resistir ao pecado, porque o pecado nos dominava. Nós não tínhamos ferramentas para resistir-lhe. Todavia, no momento em que nós rompemos o nosso relacionamento com Adão, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e passamos a estar sob a autoridade de Cristo. Não é mais o pecado que nos domina. Quem é o nosso Senhor agora? É Jesus. Agora sim, com um novo coração, uma mente regenerada e uma nova natureza, estando sob a autoridade de Cristo, nós recebemos poder para resistir ao pecado. E agora ele passa a ser um acidente em nossas vidas, porque ele não nos causa mais qualquer prazer. Pelo contrário, ele nos retira o sono, nos retira a paz. Nós ficamos arrasados quando pecamos. Sim ou não? Então em Cristo nós gozamos uma nova realidade. Estamos livres para uma nova esfera de possibilidades. Somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Portanto, é isso que Paulo procura nos ensinar nos capítulos 6 e princípio do capítulo 7. É a famosa doutrina da regeneração. Vocês compreenderam, irmãos? Muito bem, então vamos aprofundar. É isso que nós vamos estudar hoje. A maneira com que nós nos separamos de Adão por causa da nossa morte espiritual, e a maneira com que nós nos unimos a Cristo de uma vez por todas. Esse casamento com Cristo, pelo menos essa é a teologia que eu adoto. É a teologia que eu amo, que eu prego. Esse casamento com Cristo não pode mais ser desfeito. Casou com Cristo, já era. Nem a morte pode separar você dele. Até porque unido a ele você vai viver eternamente. E eu digo, que bom, que maravilha, viver eternamente ligado ao meu Rei. Pois bem, para compreendermos o capítulo 7, eu quero que você olhe para o capítulo 6, verso 14. Então, Fabiana, essa é a sua primeira anotação. Você vai colocar assim: para compreender o exemplo do casamento que é dado pelo apóstolo Paulo no princípio do capítulo 7, eu preciso retornar ao capítulo 6, mais especificamente ao verso 14, quando Paulo diz assim, Romanos 6,14: o pecado, o que, irmãos? Não terá mais domínio sobre nós. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Por que é que o pecado não pode mais ter domínio sobre nós? Por que é que nós não estamos mais sob a autoridade do pecado? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós agora estamos abaixo ou debaixo da graça. A palavra que Paulo usa para governar, a palavra kurion, aponta para aquele que exerce domínio, para aquele que exerce autoridade, para aquele que exerce poder. Portanto, era isso que o pecado fazia conosco. O pecado nos manietava, ele nos agrilhoava, nós estávamos algemados. Nós não tínhamos condições de resistir a ele. Por quê? Porque nós não tínhamos mente suficiente. Nós não tínhamos coração suficiente. A nossa mente se inclinava para tudo aquilo que não servia para a maior glória de Deus. O nosso coração não amava, não desejava. A teologia resume esse estado como estado de morte. Nós estávamos literalmente mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Contudo, uma vez que nós fomos unidos a Cristo, a autoridade que o pecado exercia sobre nós se desfez. E como isso aconteceu? E é aqui que eu gostaria que vocês se concentrassem um pouco mais. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1.
O que é que Paulo vai dizer? Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O que é que Paulo está retomando? Paulo está retomando aquela célebre afirmação em que ele disse assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa quais ou quantos pecados você cometeu, não importa quão difícil tenha sido a sua vida no passado, não importa quão vil, quão desprezível você tenha sido, há poder suficiente no sangue de Jesus para perdoar pecados. Portanto, descanse seu coração na certeza de que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Contudo, pelo fato de, quanto mais eu ter pecado, mais a graça se tornou abundante, eu posso continuar pecando para que essa graça abunde cada vez mais? Não. Por quê? Paulo diz, Romanos 6:2, porque como nós poderemos ainda viver no pecado, se nós morremos para ele? Então, Fabiana, você vai sublinhar essa frase: morrer para o pecado. E se você tivesse trazido o seu bloquinho de notas e a sua caneta, eu ia sugerir para você para anotar assim agora: como foi que eu morri para o pecado? Por que é que eu sou uma nova criatura? É o que Paulo vai nos explicar a partir de Romanos capítulo 6, verso 3. Paulo diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Onde tem a palavra batizado, em cima dela você vai escrever unido. Unido. Então você vai ler Romanos 6:3 da seguinte maneira: ou porventura ignorais que todos nós que fomos unidos em Cristo Jesus, fomos unidos a Ele na sua morte. Verso 4: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. E a palavra batismo é a palavra união. Batismo aqui não é ser imergidos nas águas. Batismo aqui é estar unido espiritualmente a Cristo. Paulo está dizendo que por meio da fé, nós estávamos unidos a Cristo em sua morte e em seu sepultamento. Ainda no verso 4, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, vá me acompanhando, com calma. Você estava unido a Cristo em sua morte, você morreu com Ele. Para que você não tenha qualquer dúvida de que isso aconteceu, Paulo diz que você foi sepultado com Ele. Você morreu para toda a esfera de relacionamentos que você tinha com a sua antiga natureza. Você morreu e foi sepultado. Mas não apenas isso, você também estava unido a Cristo em sua ressurreição dos mortos, pela glória do Pai. Quais são as implicações dessa associação? É só olhar para o final do verso 4. Romanos, capítulo 6, verso 4, a porção final. Assim, e aí você circula esse termo assim. Assim, porque estávamos unidos a Cristo em sua morte. Assim, porque estávamos unidos a Cristo em seu sepultamento. Assim, porque estávamos unidos a Cristo em sua ressurreição. Andemos também nós em novidade de vida. Você recebeu uma nova natureza no momento em que você ressuscitou com Ele. Deus retirou o seu coração de pedra e no lugar colocou um coração de carne. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, explica, teologicamente falando, como é que nós somos feitos nova natureza. Vocês compreenderam, irmãos? Deixa eu olhar para a expressão de vocês aqui. Vou perguntar novamente. Vocês compreenderam? Muito bem. Portanto, tendo explicado a forma com que nós somos feitos novas criaturas e a maneira com que nós deixamos de estar sob a autoridade do pecado, passando a estar sob a autoridade de Cristo, Paulo agora toma cuidado para que essa nova realidade
não seja motivo para outro tipo de problema. Porque você poderia dizer o seguinte: agora eu estou sob a autoridade de Cristo, então eu posso fazer aquilo que eu quiser, porque Deus é amor. Porque se eu sou um eleito, vai dar certo no final. Não, meu irmão. É claro que vai dar certo no final, mas você não pode viver da maneira como você quiser. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 15. Romanos 6,15. Mas eu amo a maneira como Paulo escreve, irmãos. Você vai caminhando de indagação em indagação, não é, Júlia Guedes? Só quer dizer Júlia Dantas. Júlia Guedes. Aí Paulo diz em Romanos 6,15. E daí? Você vai continuar pecando porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça? Responda para mim, igreja do Metz. Vai? Não, é claro que não. Por quê? Porque, Gálatas capítulo 5, verso 1. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. De modo que nós devemos permanecer firmes nessa liberdade, não nos submetendo novamente a quê? A um jugo de escravidão. Deus não te libertou para que você viva da maneira como você deseja, porque essa é a tua vida pregressa, passada. Quando você vivia da maneira que você desejava, que resultado você colheu? Jesus te livrou para viver o projeto dele, para viver uma nova realidade completamente diferente. Jesus te livrou para tornar você uma nova criatura, para fazer de você um santo, uma pessoa que faz parte da família dele. Contudo, você não aprende de uma hora para outra a se comportar como filho de Deus. Preste atenção. A regeneração é instantânea, mas a santificação é um processo que vai durar toda a nossa vida. Contudo, nós agora sabemos que nós podemos ser santos, sim ou não? Por que nós sabemos disso? Porque não estamos mais sob a autoridade do pecado. Quem é o nosso Senhor agora? É Cristo. O que significa? Romanos 6,16. Aquele a quem você se oferecer como servo para obedecer, desse mesmo a quem você obedece, você é escravo. Se você preferir servir ao pecado, ou seja, se você quiser viver da maneira que desejar, você será não livre para fazer o que deseja. Você será, na verdade, escravo do pecado. Você pensa que estará no controle. Você pensa que será o capitão da sua alma, o senhor do seu destino, e não sabe que você é pobre, cego, miserável e nu. Contudo, o final do verso 16 diz que, se você preferir obedecer a Cristo, você vai ser um escravo da mesma forma, só que não dos seus próprios prazeres que conduzem à morte, mas da justiça que conduz à vida. E a maneira com que você exterioriza aquilo que aconteceu no seu coração, prova se você é um escravo do pecado ou se você é um escravo de Cristo. Por que eu digo isso? Porque qualquer um de nós, nesse momento, poderia dizer, caso fosse indagado: você é escravo de quem? Naturalmente, você diria: eu sou escravo de Cristo. A pergunta é: você responde isso meramente com seus lábios? Ou você pode responder isso com o seu coração? O que nós enxergaríamos se nós olhássemos para dentro de você? Pastor, como é que você pode olhar para dentro de mim? É muito simples, meu irmão, basta visitar o seu trabalho,
basta visitar sua universidade, basta visitar a rua em que você mora, basta visitar suas redes sociais. E com alguma paciência e cuidado, ali nós teremos um insight, uma ideia, ainda que tênue, superficial, de quem de fato você é. No seu dia a dia, no seu cotidiano, com aquilo que você faz, com os sonhos que você tem, com os projetos que você desenvolve. Sob esses aspectos, nós temos condições de saber onde se encontra o nosso coração. A verdade é que todo aquele que verdadeiramente estava unido a Cristo em sua morte e ressurreição, esse agora obrigatoriamente precisa viver em novidade de vida. Por quê? Romanos capítulo 6, verso 6, está escrito: porque o nosso velho homem foi crucificado com ele, leia-se, com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído, e nós não voltássemos a servir ao pecado como escravos. Verso 7, e esse verso 7 devia ser escrito com letras douradas: porquanto quem morreu, leia-se, quem é nova criatura, quem estava unido a Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, já está justificado do pecado. Em outras palavras, está livre da autoridade do pecado. Tudo que o pecado pode fazer é tentá-lo. O pecado não pode mais dominá-lo. E a tentação pode ser resistida, irmãos. Eu sei que nós somos imperfeitos. Eu sei que por vezes nós caímos quando somos tentados, é verdade. Paulo vai explicar daqui a pouco porque isso acontece. Ele vai dizer: que miserável homem sou eu. O bem que eu prefiro, esse eu não faço. Mas o mal que eu não desejo fazer, eu percebo continuamente diante de mim. Quando é que eu vou me ver livre disso? É o assunto do capítulo 8. Então nós vamos episódio a episódio. Mas é maravilhoso isso. E as ideias vão se encaixando, não é? Você vai acompanhando o apóstolo Paulo, ele vai desenvolvendo o pensamento dele, e nós vamos avançando. Portanto, não existe meio termo. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. É por isso que em Mateus 12:30 está escrito. Mateus 12:30. Bom dia, irmã Iná. Graça e paz. Vou tomar água. Irmã Iná. Quando termina a pregação, ela manda uma mensagem para mim: você não tomou água? Tomar. Mateus 12:30. Olha só. Quem não é por mim, é contra mim. E todo aquele que comigo não ajunta, espalha. Mas graças a Deus que nós pertencemos a Ele. Romanos 6,17. Vamos lá. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, esse graças a Deus do apóstolo Paulo é como uma lufada de ar. Imagine uma pessoa que está prestes a afogar-se. É desesperador, não é? É ruim até imaginar. Aí de repente ele consegue colocar a cabeça para além da superfície da água. Respirar é bom demais, não é? É a sensação que você tem quando lê esse verso 16, ou melhor, esse verso 17 e 18 do capítulo 6. Paulo diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, essa liberdade é de uma vez por todas. Eu não creio que ora você está salvo e ora você está perdido. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Meu Deus, oh glória. Uma vez que você foi liberto do pecado, meu irmão, agora você é um servo da justiça. Isso é todo o capítulo 8 de Romanos, e você não pode perder isso. Porque não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo
Jesus. E sabe com o que você contribuiu para receber tudo isso? Nada. Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, não é? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu, olha só como é a cara de Romanos capítulo 6, nos deu vida unidos, nos deu vida juntamente com Cristo, portanto pela graça, e unidos a Ele, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Você percebe como os documentos conversam? O que Paulo disse em Romanos capítulo 6, ele está dizendo em Efésios capítulo 2, só que com outras palavras. Se no capítulo 6 ele preferiu usar o termo batismo, em Efésios capítulo 2 ele usa preposições de instrumentalidade, só acontece no grego, não tem no português. É em Cristo, por meio de Cristo, juntamente com Cristo. Portanto, unidos a Cristo, nós recebemos vida. Efésios 2,6, juntamente com Cristo, unidos a Ele, nós ressuscitamos. E não apenas isso, nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com que objetivo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Paulo resume: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não contribuímos com absolutamente nada para a nossa salvação, tudo é feito por Jesus. Tudo que você pode fazer é receber essa salvação por meio da fé, com um coração humilde e grato. Uma vez unido a Cristo, portanto, a nossa vida é completamente transformada e tudo se faz novo. Então agora, preste atenção por favor. Uma vez que você está unido a Cristo, Ele pode cobrar um novo comportamento de você, porque Ele está te dando condições para isso. Ele não vai fazer tudo isso por você, tirar o teu coração de pedra, colocar um coração de carne, te transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, unir você a Ele em sua morte, sepultamento e ressurreição, para que você seja uma nova criatura, e depois te abandonar a tua própria sorte, para você viver da maneira que você quiser, absolutamente. Capítulo 6, verso 19. Portanto, com base em tudo que a gente conversou até agora, assim como antes de ser alcançado por Cristo, você oferecia o seu corpo para praticar impurezas e para viver de uma vida maldosa, assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora que você é uma nova criatura, que você foi regenerado. Ofereça agora os seus membros para servir a justiça, para a santificação. Já que você é uma nova criatura, viva como uma nova criatura. O pastor Jonas Madureira, no seu livraço, O Custo do Discipulado, ele diz algo que se encaixa muito bem com o que nós estamos estudando aqui. O pastor Jonas Madureira diz assim: nós somos o que desejamos, somos o que amamos. O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida, digamos assim, é o que nos define. Por isso, nossa verdadeira identidade aguarda pelo desapego de tudo que nos deforma. E por mais que as coisas que amamos sejam maravilhosas, se a nossa vida depender delas, então nossa identidade e personalidade estarão deformadas. Quando você era escravo do pecado, você amava aquele estilo de vida. E eu poderia dar N exemplos aqui de como você se comportava.
Mas a partir do momento que você foi regenerado, aquele amor simplesmente desapareceu. E no lugar Deus colocou um outro amor completamente diferente. O que é que você ama agora? Sabe o que é que você ama agora? Orar. Sabe o que é que você ama agora? Jejuar. Sabe o que é que você ama agora? Ler as Sagradas Escrituras todos os dias, o tempo todo. Sabe o que é que você ama agora? Reunir-se com os seus irmãos nos dias de culto para louvar ao seu Deus. Sabe o que é que você ama agora? Lutar contra o pecado. Sabe o que é que você ama agora? Buscar uma vida de santidade. Sabe o que você deseja agora? Passar o mais rápido possível por essa vida para finalmente dar início à vida que verdadeiramente importará. Aquela que vai durar por toda a eternidade. É como fogo nos ossos. Diga que você não vai poder vir ao culto, isso vai acabar com você. Retire o seu tempo de oração, de comunhão com Deus, de reflexão na palavra. É como se as pessoas retirassem o ar que nós respiramos. A água que mata a nossa sede, o alimento que nos nutre. Porque não há mais como dissociar o nosso Deus de nós. Nós estamos unidos a Ele. E preferimos perder tudo mais, se tivermos que escolher entre tudo e Ele. Como é que Paulo exemplifica isso? Dizendo que Ele é o desejado da sua alma. A brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ai, irmãos, Ele é o nosso amado Emanuel, maravilhoso. Deus forte, príncipe da paz. Ou porventura ignorais, capítulo 7, finalmente. 5 minutos agora a gente entende o capítulo 7, esses 6 versos iniciais. Ou porventura ignorais, eu estou falando desse amor, eu estou falando dessa união, eu estou falando desse desejo ardente de viver para a glória dEle, de não conseguir parar de orar, de não conseguir parar de ler a palavra, de não conseguir deixar de vir ao culto, de não conseguir parar em forma de ser cada vez mais santo. Paulo diz, ou porventura ignorais, irmãos. E eu falo para você que conhece as Sagradas Escrituras, no caso dos romanos, a lei do Antigo Testamento, que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Como é que Paulo exemplifica o fato da lei ter domínio sobre o homem durante toda a sua vida? Ele diz, olha o exemplo dele. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morreu o marido, tudo o que Paulo disse no capítulo anterior foi a forma como nós morremos. Nós estávamos unidos à lei, sendo escravos do pecado, sem condições de resistirmos a ele, até que finalmente esse jugo foi retirado de sobre nós, e nós nos encontramos livres para contrair novas núpcias. Verso 4 do capítulo 7, assim, meus irmãos, é como se no capítulo 4 Paulo estivesse pedindo para vocês olharem para ele. Olhe para mim, portanto. Assim, meus irmãos, prestem atenção, isso é libertador. Vocês aqui no Presidente Médici que estão me ouvindo hoje pela manhã, também morreram para a lei, para o jugo do pecado.
No momento em que vocês estiveram ali unidos a Cristo, por meio do seu corpo, para que finalmente vocês pudessem pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é, irmãos? Quem ressuscitou dentre os mortos? Cristo Jesus. Final do verso 4: a fim de que frutifiquemos para a vida. Agora finalmente você pode viver. Agora finalmente você pode ter prazer naquilo que você está fazendo. Porque agora você está fazendo tudo isso para a glória de Deus. Deu para compreender agora porque é que Paulo coloca o exemplo do casamento aqui? Esse exemplo do casamento tenta resumir tudo que a gente estudou até então no capítulo 6. Ou seja, antes, por todas aquelas questões teológicas que vocês já sabem, nós estávamos unidos a Adão, nosso velho homem. Mas o nosso velho homem morreu. E quando ele morreu, agora nós estamos livres e podemos casar novamente. Quem, portanto, passa a ser o nosso noivo? Jesus. E nós nos casamos com Ele. Contraímos uma nova aliança firmada no seu sangue, a qual nunca mais terá fim. Duas questões importantes aqui nesse verso 4. Primeira delas: você morreu para a lei dos mandamentos. Todo aquele rito cerimonial não diz respeito mais à sua vida. Através da vitória do Calvário, você agora pertence a um novo Senhor, Cristo Jesus. Ele diz: daqueles que tu me destes, ó Pai, nenhum se perdeu. Uma palavra mais uma vez do pastor Joel Bick, não é? Não haverá cadeiras vazias no céu. Jesus não vai perder ninguém. Segunda informação importante do verso 4: você já ressuscitou dos mortos. Você já é uma nova criatura. Se você, meu irmão, e eu vou dar simplesmente um exemplo, tá bom, irmãos? É só um exemplo teológico, profundo. Eu não vou dizer você, eu vou dizer qualquer de nós. Se qualquer de nós vir a morrer hoje, quando os nossos olhos se abrirem novamente, nós estaremos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Pode voltar para casa tranquilo, de cabeça erguida, você não tem mais inimigo à altura. Você está completamente seguro em Cristo. Hoje à noite, você vai deitar em paz e logo pegar no sono. Em paz me deite e logo pego no sono. A gente ama esse texto, não é? Por quê? Por que isso acontece? Porque o meu Deus me faz habitar em segurança. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei de onde eu saí. Sei exatamente o que foi feito por mim. E eu sei para onde eu vou. Na minha maneira de ver, essa é a paz que excede a todo o entendimento. Em resumo, a nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição nos livrou do laço que nós tínhamos com a lei, com Adão. No momento em que nós ressuscitamos, estando livres, nós contraímos um novo relacionamento que não pode mais ter fim, um relacionamento com Jesus. Então Paulo conclui o seu raciocínio preparando o terreno para o que ele vai dizer no capítulo 7. E no próximo domingo, irmãos, não sei quem é que vai dar essa aula, mas vocês precisam vir, porque o próximo domingo vai ser extraordinário, né? Porque muito provavelmente você deve estar se perguntando aí: mas eu compreendi, pastor, finalmente, agora eu compreendi a maneira com que eu sou regenerado. Eu morri para o meu relacionamento com Adão, o meu velho homem morreu, foi sepultado, eu não tenho mais qualquer relação com aquela antiga natureza. O pecado não tem mais poder, autoridade sobre mim, porque eu sou um filho de Deus, eu estou sob a autoridade de Cristo, Ele é o meu general, e eu faço parte do seu exército, glória a Deus. Mas por que é que às vezes eu cedo?
Por que é que às vezes, mesmo sem querer, eu peco? Por que é que às vezes eu começo o dia tão bem, cantando louvores, lendo a tua palavra, pensando no céu, aí lá por volta da hora do almoço, eu cometo uma bobeira no trânsito, começo aquele pecado e acabo com o meu dia? Por que é que isso acontece? Por que é que o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer? E o mal que eu não quero fazer, eu faço? Por que é que mesmo sendo uma nova criatura, isso acontece? Vem domingo, irmão. Vem domingo. Vem domingo que vai ser um tempo precioso. Uma bênção, né? Por ora, o que é que a gente precisa colocar no coração para voltar para casa cheio de alegria? O verso 5 e o verso 6 do capítulo 7, Paulo diz: porque quando vivíamos segundo a carne, ou seja, quando estávamos ainda casados com Adão, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. O que é que Paulo está dizendo? Na nossa antiga vida, quanto mais a lei dizia, não faça isso, o que era que a gente queria fazer o tempo todo? O que era proibido, não é? Paulo está dizendo que os mandamentos colocavam em realce os desejos do nosso coração. Verso 6. Agora, porém, libertos de tudo isso, libertos da lei. Ah, irmãos, eu amo esse verso 6. Quando eu estiver trabalhando na Sociedade Bíblica do Brasil, não vai ser essas Bíblias que a gente já tem, né? Bíblias com as palavras de Cristo em letras vermelhas, né? Vai vir assim na capa: versos bonitos em letras douradas. Olha o que diz o verso 6. Agora, porém, libertos da lei. Como isso é libertador? Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Quando Paulo diz que você está morto para aquilo que antigamente te dominava, sabe o que é que Paulo está dizendo? A tua antiga vida vai tentar de todas as formas te tragar, te destruir, te derrubar. E sabe quantas vezes Cristo vai permitir? Nenhuma! Porque você já morreu para aquele seu passado. O seu passado não pode mais trazer você de volta. É impossível. Só quem pode trazer o morto de volta à vida é Jesus e não o pecado. Descanse, meu irmão. Você está seguro. Creia, acredite em mim. Você está seguro. Não porque eu estou dizendo, mas porque Cristo diz: a sua antiga vida acabou. Você morreu para ela. De modo que agora nós servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora nós somos novas criaturas. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O pai agora olha para você e tudo que ele enxerga é a justiça do filho. E ele vai te amar por toda a eternidade por causa disso. Até porque é dessa forma que ele nos ama. Antes de ter criado todas as coisas, ele já nos amava. E tudo que ele criou após isso foi pelo fato de nos amar. A única explicação para a vida que nós agora temos, pela graça de Deus, é o amor. O amor que só existia na Trindade e que transbordou para nos alcançar. Eu gostaria de convidar os irmãos do louvor. Nós vamos louvar a Deus. Enquanto eles se preparam, eu quero fazer breves aplicações e nós oramos. A primeira delas: a graça que nos regenera e nos torna novas criaturas não é um convite a uma vida de licenciosidade. Pelo contrário, é um convite a uma vida santa. Nós temos uma nova natureza. Não somos mais escravos do pecado.
Portanto, vamos viver como servos da justiça que somos. Em segundo lugar, assim como no passado nós emprestávamos os nossos membros como instrumentos de iniquidade, agora que nós somos servos da justiça, nós devemos emprestar esses mesmos membros para a glória de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus, você que é nova criatura. E finalmente, em terceiro lugar, uma vez que você está unido a Cristo, e você não pode perder essa condição, aproveite isso. Viva no desfrute diário dessa realidade. Diga para o seu coração dos momentos de dificuldade: eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. É fantástico, não é? Eu estou edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e Cristo Jesus é a pedra angular da minha vida. Meu Deus, isso é muito precioso.